estudantes, sejam muito bem-vindos outras vezes à nossa aula de Química. Você que é educando do ensino médio diurno, você que é educando do ensino médio noturno, você da educação de jovens e adultos, sejam todos bem-vindos à nossa aula de Química, que nós estamos preparando para o Enem. Está chegando, está cada dia mais perto, cada dia mais próximo. E você se dedicando aos estudos, certamente vai ter sucesso nessa empreitada de prestar o Enem. Eu sou o professor Leonardo Medeiros e vou estar junto com você nessa caminhada para aprendermos um pouco mais sobre a disciplina de Química e como que ela é cobrada nesse exame, né? Hoje nós vamos dar sequência àquela aula anterior da cinética química, em que nós estamos estudando a velocidade das reações químicas. Então hoje nós daremos sequência, estudaremos a parte 2. Nós vamos compreender que, reforçando, as reações químicas ocorrem em velocidades diferentes, né? E nós vamos entender e aplicar uma lei para essa velocidade, um cálculo matemático para determinar essa velocidade. Também gostaríamos de compreender o conceito de ordem de reação e vamos resolver algumas atividades dentro dos exercícios, na aula, e algumas atividades de vestibulares, tá bom? Então, vamos lá. Lembra lá da aula passada? Nós falamos que as reações, elas ocorrem de velocidade diferente, de acordo com o tipo de reação química, né? Nós falamos na aula passada que essa velocidade ela pode sofrer influências por fatores diversos, né, como a concentração dos reagentes, como a temperatura, a pressão, né, o uso ou não de catalisador. Nós vimos tudo isso lá na aula passada. E nós vimos que a gente conseguia classificar elas em reações rápidas, moderadas e lentas. Mas, ao se desenvolver uma reação química, nós também conseguimos determinar essa taxa de desenvolvimento, né? Nós conseguimos fazer essa relação entre a quantidade ali, o mol que está sendo consumido dos reagentes durante um período de tempo, ou a quantidade de mol ali dos produtos que está sendo formado durante um período de tempo. Então nós já sabemos que a velocidade ela ocorre no sentido de consumo de reagente para a produção, lá a formação dos produtos, né? E nós temos como mensurar isso. Então, quando nós olhamos uma reação química, sempre da esquerda para a direita, antes da seta são os reagentes, depois da seta são os produtos, reagentes são consumidos, produtos são formados, né? Então, a taxa de desenvolvimento médio em relação aos reagentes é quanto que ele é consumido em relação à variação do tempo. Esse delta aqui, ó, esse delta é variação, final menos inicial. E os produtos? Nós temos que o produto ele é produzido, ele é formado com o passar do tempo. Daí você percebe que a tendência é que o reagente diminua a sua concentração e o produto ele aumente a sua concentração. Ainda nós vamos aprender que vai chegar um determinado momento que estará em equilíbrio, né? Não vai haver mais mudança nessa reação no que diz respeito à quantidade de reagente consumido e produto formado. Mas isso é assunto para aulas posteriores. Temos uma tabelinha aqui e essa tabelinha nos mostra esse colchete aberto aqui significa concentração, tá, gente? A está no reagente. C está no produto. Então, à medida que o tempo vai passando, olha, o tempo era 0, eu tinha só reagente e eu não tinha produto. Meu produto era 0. À medida que o tempo foi passando, a concentração do reagente ela foi diminuindo, olha. Ela foi diminuindo. E à medida que o tempo foi passando, a concentração dos produtos foi aumentando. Então isso a gente consegue determinar qual que é a taxa de desenvolvimento médio
dessa reação, tá? Então vamos fazer essa taxa de desenvolvimento médio. A gente utiliza o módulo e eu vou usar no exemplo aqui o sinal, mas eu vou falar para vocês do que significa o sinal. Olha só, nessa questão de vestibular. O dióxido de carbono é um gás formado pela relação entre os gases monóxido de carbono e oxigênio, conforme a equação. Primeira coisa que nós temos que olhar, gente, é a reação química. Olha se ela está balanceada. E aí você faz a proporção, tá? A proporção aqui, ó, é 1 mol desse aqui para meio mol desse, olha. Eu tenho uma proporção formada ali, tá? Então, o que estava dizendo ali no enunciado? Ele disse que em 5 minutos, eu tinha aqui, ó, o CO mais meio O2 e ele me dava CO2. E ele disse que em 5 minutos se consumiu 2,5 mols de CO. Então, eu tive um intervalo de 5 minutos e nesses 5 minutos consumiram 2,5 mols em 5 minutos do CO, tá, gente? Nós estamos trabalhando com CO aqui, ó. Com CO. Quanto que foi consumido por minuto? Então percebam que aqui eu tenho 0,5, que são mols por minuto. Por minuto. Então a cada minuto da reação consumiu 0,5. Só que ele não quer saber do CO. Ele quer saber do O2. Então, se a minha relação aqui é de 1 desse, olha, 1 desse para meio desse, né? Quer dizer que tem que ser a metade também. É uma proporção, né? Para cada um, eu vou ter meio. Se eu tivesse 2 aqui, eu teria 1 aqui. Se eu tivesse 10 aqui, eu teria 5 aqui. E se eu tiver 0,5 aqui? Então, se eu tiver 0,5 mol de CO consumido, eu vou ter automaticamente 0,25 mol de O2, todos eles consumidos, né? Porque são reagentes, estão sendo consumidos. Então, nesse caso, a minha taxa de desenvolvimento aqui é 0,25 mol de O2 consumido por minuto. Então, minha opção, letra D, né? Letra D. Vejamos aqui que ele fala que um filme fotográfico, ele foi revelado aí, e esse processo aí demorou um tempo. E ele quer saber a velocidade média, ele não quer saber do início até o fim, tá? Ele só quer saber aqui, ó, entre o tempo 7 minutos e entre o tempo 10 minutos. Ele terminou ali, olha, eu quero saber a velocidade média nesse exato momento, entre o tempo 7 e entre o tempo 10. Então, o que nós temos que considerar aqui? Nós temos que considerar aquele delta, vocês lembram lá? É o final menos o inicial. O que nós estamos observando? Que à medida que passa o tempo, a concentração, ela vai diminuindo, né? Ela vai diminuindo. Então, eu tinha uma concentração no tempo 10, que era 18, e no tempo 7 era 22. Então, vou colocar um módulo aqui, tá, gente? E eu quero saber no intervalo de tempo entre o tempo 10, que é o final, e o tempo 7. Né? Isso aqui dá 4 dividido por 3. Né? Então, aproximadamente aí 1,33. 1,33. Quer dizer que nesse período, se consome 1,33. Escrever um pouquinho mais bonitinho aqui. 1,33 mols
por minuto do revelador. Tá? Lei da velocidade. Como que a gente determina essa lei da velocidade? Olha só, nessa expressão genérica aqui, eu tenho que a lei da velocidade, guardem isso, V é igual a K. K é uma constante. Tá? A concentração de A elevado ao coeficiente de A. A concentração de B elevado ao coeficiente de B. Porque nós estamos falando aqui do consumo dos reagentes, tá? Então nos interessa aqui os reagentes, nesse momento. Sempre que eu for determinar a velocidade, V igual a K, que é uma constante, vezes a concentração do reagente elevado ao seu coeficiente estequiométrico. Se tivesse aqui, ó, A2, eu não uso esse 2, isso é índice. Tá? A gente usa o que está multiplicando aqui anteriormente, o número de mol. Não confundam índice com coeficiente. Então, na reação elementar, a reação elementar ela ocorre de uma única etapa. Tá? Então, na reação elementar, nós vamos marcar a determinação da lei da velocidade considerando o coeficiente estequiométrico da reação. Por exemplo, nesses dois casos, eu sei que V é igual a K vezes a concentração do O3. Ele está elevado a alguma coisa? A 1, porque não tem nada escrito aqui, né? Vezes a concentração do NO. Elevado a 1 também. Agora, nesse outro exemplo, eu sei que V de velocidade, ele é igual a K vezes reagente, concentração, abre aqui, ó, NO. Agora percebam que eu tenho o número 2 aqui, ó. Então eu pego esse 2 e elevo aqui, ó. Elevo. Vezes a concentração de H2. Eu não pego esse 2 do H, tá, gente? Eu não pego esse 2 do H. Ele é índice. Antes aqui, ó, o coeficiente é 1, então tem 1 ali em cima. Pronto, determinamos a lei da velocidade para esses dois casos, de uma reação elementar. E quando a reação for não elementar? Ou seja, ela ocorrer em mais de uma etapa, né? Já sei que na elementar, eu pego lá a reação, verifico se ela está balanceada. Balanceada, ok. Pego os coeficientes ali e utilizo eles, né? Mas numa reação que não é elementar, ou seja, ela ocorre em mais de uma etapa, como que eu faço? Aí, gente, o que vai determinar a velocidade de uma reação é a etapa lenta. É a etapa lenta. Vamos imaginar aqui que você e um colega seu tem um bilhete para ir ao cinema. E esse bilhete, ele dá o direito de entrar vocês dois no cinema juntos. Vocês não podem entrar no cinema separados, juntos. E aí um resolve ir de carro super potente na via de trânsito liberada para chegar até o cinema. E o outro resolve ir de bicicleta, né? O de carro vai chegar muito mais rápido. Mas o bilhete só dá o direito de você entrar no cinema se tiver os dois juntos, ou seja, vai ter que esperar aquele de bicicleta chegar. E só quando ele chegar é que você vai poder entrar ao cinema. Então, numa reação química não elementar, não interessa quantas etapas velozes tem a reação química. O que vai determinar a velocidade final dela é a etapa lenta. Aquela etapa mais lenta é a que vai determinar a velocidade final. Então, se a gente for determinar aqui a lei da velocidade, a gente já sabe que V é igual a K, né? A concentração de A vezes a concentração de A. Né? Aqui, ó, A elevado a 1, A elevado a 1. Você pode até colocar que é A ao quadrado.
vamos pegar um outro exemplo aqui. Nessa produção aí do gás nitrogênio e da água. Olha só que eu tenho etapa lenta, eu tenho etapa rápida e eu tenho equação global, né? Tudo faz parte da reação. Mas para eu determinar a velocidade, eu vou usar a etapa lenta, tá? Então a velocidade ficaria V igual a K vezes a concentração, abre o colchete. Qual que é a minha concentração da etapa lenta? O H2. Então, olha, H2. O que tem antes do H2? Tem o número 1. Então, eleva a 1. Você não precisa escrever o número 1 quando tiver elevado. Vezes a concentração de NO. Antes eu tenho o número 2, eu elevo ao quadrado. Vamos fazer uma atividade de vestibulares? Aqui na UENG, olha, para a gente determinar essa velocidade da reação, nós vamos escolher, como já sabemos, a etapa lenta, né? Então, olha, A dando E mais D. Essa é a etapa lenta. Então, a velocidade vai ser a concentração de A. Porque só tem A ali, né? Então, nós já sabemos que a velocidade aqui, muito simples, né, galera? Muito simples essa. Seria a concentração de A. Aqui na PUC, a lei da velocidade para essa reação. Já sabemos que se tem uma rápida e uma lenta, eu vou escolher a lenta. Então, para essa reação, a lei da velocidade ficaria V é igual a K, que é uma constante, a concentração de NO2. Tem um aqui, ó, escreve 1. Não precisa, né? Vezes a concentração de NO2. Gente, olha, NO2 vezes NO2, né? NO2 vezes NO2, nós teríamos, então, NO2 ao quadrado, né? NO2 ao quadrado. E a ordem de reação? O que seria a ordem de reação? Gente, nós determinamos a ordem da reação de acordo com o coeficiente do reagente. Então, por exemplo, reação de primeira ordem é esse aqui onde ela ocorre de uma vez só. Olha, o coeficiente aqui é 1. Tá vendo? Reação de segunda ordem, olha aqui, ó, em uma etapa única, o coeficiente aqui é 2. Ou nesse caso, que tem 2 reagentes, para o reagente A, ela é de primeira ordem, para o reagente B, ela é de segunda ordem, mas para a reação, eu somo os 2, a soma dá 2, ela é de segunda ordem. E assim por diante. Você tem de primeira ordem, de segunda ordem. A gente vai olhando a quantidade do coeficiente, tá? Então, nós vimos hoje nessa aula sobre as velocidades das reações químicas. Nós vimos que elas são rápidas, lentas ou moderadas. Vimos também a lei da velocidade. Vimos a taxa de desenvolvimento médio e vimos também a ordem de reação, né? Vimos a ordem de reação. O que é importante você estudar e saber agora, pegando o conteúdo dessa aula com o conteúdo da aula passada. Interprete o gráfico ali, olhe a reação, tá? Vê se está balanceada. Se for uma reação elementar, resolvido o problema. Se for não elementar, use a etapa lenta para determinar a velocidade de reação. Se vier uma tabela, interprete o dado da tabela, faça aquela equação matemática e preste muita atenção no exercício, treine na sua casa, faça os PETs, tá? Procure seu professor e assista às nossas aulas aqui na Rede Minas. Até a próxima aula, conto com vocês e vamos junto com o Enem. Muito obrigado, viu?